E aí, pessoal, começando mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar no resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos. A gente recebeu uns dados bem interessantes para analisar. É isso aí. E muita gente foi pega de surpresa pelo resultado, né? Parecia que um dos candidatos ia levar fácil, mas as urnas contaram outra história. Total, a gente tem aqui um mapa dos Estados Unidos mostrando como cada estado votou. E, cara, é um mar vermelho com umas ilhas azuis perdidas. É impressionante a diferença. O que você acha que isso revela sobre o momento político atual? Olha, o mapa deixa claro como o país está dividido. A gente vê estados como Idaho, Montana, as Dakotas, todos indo com tudo pro lado do Trump. Mas o que me chamou a atenção foi a virada em alguns estados da costa oeste, que sempre votaram nos democratas. Costa Oeste, tipo Califórnia, Oregon, Washington. Isso. Essa região, que a gente chama de Costa Azul por causa da tradição democrata, viu alguns estados, como Oregon, com votação mega apertada. Isso indica uma mudança no perfil dos eleitores ou nas prioridades da região, que é bem interessante. E até estados que sempre foram democratas, tipo Michigan e Pensilvânia, quase mudaram de lado. Pois é. A diferença de votos nesses estados foi mínima. Isso mostra como a polarização política nos Estados Unidos está intensa. E essa polarização fica ainda mais evidente quando a gente olha para o sistema de delegados que define quem ganha a eleição. Falando nisso, o material que a gente tem explica esse sistema. Mas, confesso, achei bem complicado. Você consegue dar uma simplificada pra gente? Claro. Nos Estados Unidos, o presidente não é eleito diretamente pelo voto popular. Quem decide é o colégio eleitoral. Colégio eleitoral. É. Cada estado tem um número de delegados e esse número depende do tamanho da população do estado. Na maioria dos estados, o candidato que ganha o voto popular leva todos os delegados daquele estado. Peraí, então quer dizer que dá pra ganhar a votação popular e perder a eleição. Exatamente. E isso já rolou algumas vezes nos Estados Unidos, o que gera bastante discussão sobre se o sistema é justo ou não. Por isso que focar em estados com muitos delegados, tipo Califórnia e Texas, é crucial para qualquer campanha. Entendi. E o material também fala de algumas implicações globais da vitória do Trump, principalmente em relação à China e aos países europeus. O que você pode comentar sobre isso? Bom, a vitória do Trump pode indicar uma mudança na política externa dos Estados Unidos. As fontes sugerem um possível enfraquecimento dos laços com a China, o que pode causar atritos comerciais e geopolíticos. Interessante. E a gente também pode ver um aumento da pressão sobre os países europeus para contribuírem mais com a sua própria defesa. E isso pode gerar atritos entre os Estados Unidos e seus aliados. Exatamente. Legal. E, falando em política externa, o material se aprofunda bastante na relação de Israel com os Estados Unidos, destacando Netanyahu e o ministro da Defesa que ele demitiu recentemente, o Gantz. O que aconteceu ali? O material sugere que o Netanyahu suspeitava que o Gantz estava mais alinhado com os interesses dos Estados Unidos do que com os de Israel. Sério. E que ele podia até estar vazando informações confidenciais. Essa situação gerou uma crise no governo israelense e teve repercussões internacionais, com o próprio presidente Biden comentando a demissão do Gantz. Nossa, quanta intriga. Isso faz a gente pensar sobre a importância das alianças internacionais e do equilíbrio de poder no mundo, né? Com certeza. Esses eventos levantam questões importantes sobre confiança, autonomia e como os países tomam decisões estratégicas em nível global. E com a volta do Trump ao poder, a gente pode esperar ainda mais mudanças e desafios nesse cenário. Pelo jeito, o mundo vai passar por grandes transformações nos próximos anos. Mas antes de a gente continuar essa análise, vamos fazer uma pausa rápida para respirar e já voltamos para desvendar mais detalhes dessa eleição histórica. Combinado. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre as consequências da vitória do Trump, os desafios que ele vai enfrentar e o que a gente pode esperar dos próximos 4 anos. Voltando ao nosso Deep Dive, a gente estava falando das eleições dos Estados Unidos e acho que vale a pena a gente voltar na questão da Suprema Corte que você mencionou antes da pausa. Ah, é verdade. O material fala sobre a Suprema Corte e o impacto que ela pode ter em questões como aborto e direitos LGBTQIA+, né? Exatamente. A Suprema Corte pode mudar decisões antigas. E com a maioria conservadora que ela tem hoje em dia, a gente pode ver mudanças importantes nessas áreas. Tipo, o que isso significa na prática? Que tipo de mudanças a gente pode esperar? Bom, pensando em aborto, por exemplo, a Suprema Corte poderia reverter a decisão Roe v. Wade, que garante o direito ao aborto em todo o país. Caramba. Cada estado ia poder decidir se permite ou proíbe o aborto, o que ia criar um monte de leis diferentes pelo país. Nossa, imagina o impacto na vida das mulheres.
E sobre os direitos LGBTQI+, o que pode mudar? A Suprema Corte poderia voltar atrás em decisões que garantem o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou a proteção contra discriminação por causa da orientação sexual e identidade de gênero. E isso ia afetar muita gente, né? Sim, milhões de pessoas. E a gente sabe que o Trump teve um papel importante na formação da Suprema Corte, né? Ele indicou 3 juízes conservadores no primeiro mandato dele, o que ajudou a formar essa maioria. Com certeza. Essa é uma das mudanças mais duradouras que o Trump deixou na política americana. Mesmo que ele não tivesse ganhado de novo, a influência dessas indicações na Suprema Corte ia durar muitos anos. Entendi. E além da Suprema Corte, o material também fala da polarização da mídia nos Estados Unidos. Você acha que isso influenciou o resultado da eleição? Sem dúvida. O material mostra como a mídia, com diferentes visões políticas, cobre os mesmos eventos de jeitos completamente diferentes. Isso contribui para criar bolhas onde as pessoas só veem notícias que confirmam o que elas já pensam. E essa polarização na mídia acaba indo para as redes sociais, para as ruas, para todo lugar, né? Totalmente. E isso dificulta o diálogo com essas pessoas. Elas se fecham nas suas próprias realidades e demonizam quem pensa diferente. E a gente viu como as fake news e as teorias da conspiração se espalharam rápido durante a campanha, né? É verdade. E elas se aproveitam dessa polarização e dessa falta de diálogo para se espalhar, influenciando a opinião pública de forma negativa. Falando em influenciar a opinião pública, o Trump usou muito as redes sociais durante a campanha, né? Sim, ele usa as redes sociais para falar direto com os eleitores dele, sem precisar da mídia tradicional, e essa estratégia deu muito certo, tanto em 2016 quanto agora em 2024. Mas e as fake news e os discursos de ódio, que também se espalham nas redes sociais? Pois é, esse é um grande problema do uso das redes sociais na política. Elas podem ser usadas para manipular as pessoas, espalhar mentiras e incentivar a violência. É complicado encontrar um equilíbrio entre a liberdade de expressão e a necessidade de combater a desinformação e o discurso de ódio nas redes sociais. Voltando à política externa, a gente falou da relação dos Estados Unidos com a China e com a Europa. E Oriente Médio. O que a gente pode esperar da política do Trump para essa região? Bom, o Trump já deu algumas dicas sobre a postura dele no Oriente Médio durante o primeiro mandato. Ele se aproximou de Israel, transferiu a embaixada americana para Jerusalém e saiu do acordo nuclear com o Irã. Lembro dessas decisões. Deu o que falar na época. E agora, com o Trump de volta, o que a gente pode esperar? É difícil saber com certeza, mas ele deve continuar dando prioridade à relação com Israel e sendo mais agressivo com o Irã. E o conflito entre Israel e Palestina, que é um dos grandes problemas da região. Sim, e o Trump já mostrou que não tem muita paciência para diplomacia nesse assunto. Ele tentou impor um plano de paz que os palestinos rejeitaram e não parece que ele vai voltar a negociar. E essa postura do Trump pode piorar o conflito, né? É possível. A falta de diálogo e o aumento da violência só causam mais sofrimento para as pessoas e dificultam a busca por uma solução pacífica. É, realmente, é uma situação complexa. E ainda tem a questão da Rússia, que também é importante no cenário internacional. Como você acha que a relação entre os Estados Unidos e a Rússia vai ser com o Trump de volta? A relação entre os Estados Unidos e a Rússia sempre teve altos e baixos. Com o Trump não foi diferente. Ele chegou a elogiar o Putin, mas também tomou medidas duras contra a Rússia, como sanções econômicas e expulsão de diplomatas. E teve aquela investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016, né? Isso mesmo. Yeah. E essa história da interferência russa ficou pairando no ar durante todo o primeiro mandato do Trump. Agora que ele voltou, é difícil dizer como essa relação vai se desenrolar. É, só o tempo girar. Mas uma coisa é certa. O mundo está em constante mudança. E a vitória do Trump nos Estados Unidos é mais um capítulo dessa história. A gente vai continuar acompanhando de perto tudo o que acontece. Com certeza. E já que a gente está falando em acompanhar ali perto, vamos fazer uma pausa rápida para um cafezinho e já voltamos para a última parte do nosso Deep Dive, onde vamos falar sobre as consequências da vitória do Trump para o Brasil e para o resto do mundo. De volta para a última parte do nosso Deep Dive. A gente analisou as eleições nos Estados Unidos, o mapa eleitoral, a polarização, a Suprema Corte. E agora, o que muda para o Brasil e para o mundo com a vitória do Trump? Boa pergunta. O Trump é um líder, digamos, Líder? imprevisível. Ele costuma tomar decisões pensando nos Estados Unidos em primeiro lugar, o famoso America First. E essa postura America First já deu problema para o Brasil antes, né? Tipo, lembra daquelas taxas que ele colocou no aço e no alumínio brasileiro durante o primeiro mandato? Sim, a gente pode ver mais medidas protecionistas como essa. O Trump já falou que considera a China o maior rival dos Estados Unidos na economia e pode usar o Brasil como uma moeda de troca nessa briga. Então a gente precisa ficar de olho, principalmente em setores como o agronegócio, que exportam bastante para os Estados Unidos, né? Com certeza. O Brasil tem que se preparar para uma relação comercial mais instável com os Estados Unidos. E não podemos esquecer da questão ambiental, que também é delicada. Verdade. O Trump sempre minimizou a importância das mudanças climáticas e até tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris.
E o Brasil, com a Amazônia no centro do debate ambiental, como fica? A gente pode esperar mais pressão internacional para conter o desmatamento e proteger a Amazônia. E com o Trump nos Estados Unidos, essa pressão pode ser mais agressiva com ameaças de sanções econômicas. E além das questões comerciais e ambientais, como a vitória do Trump afeta a geopolítica global? Bom, a gente já falou da relação dos Estados Unidos com a China, com a Rússia, com o Oriente Médio. O Trump tem uma visão de mundo bem particular que pode gerar instabilidade e conflitos em várias regiões. Ele parece preferir resolver problemas internacionais com o uso da força, né? Ele já mostrou isso no passado, com intervenções no Afeganistão, no Iraque, na Síria. E o Brasil sempre defendeu o diálogo e a diplomacia para resolver conflitos. Então o Brasil precisa se posicionar nesse novo cenário global, né? Sem dúvida, o Brasil tem que defender seus interesses e seus valores, buscando diálogo com todos os países, mas sem abrir mão da sua soberania. O mundo está mudando rápido e a gente precisa estar pronto para os desafios. E com essa análise chegamos ao fim do nosso Deep Dive. Espero que a gente tenha conseguido entender um pouco dessa eleição histórica e o impacto dela para o Brasil e para o mundo. A gente se despede por aqui, mas continua de olho em tudo que está acontecendo. Até a próxima!